Irmãos, vamos meditar mais um pouco. Se lembram, há 15 dias atrás, eu falei em relação à vontade, a nossa vontade e a vontade de Deus. E eu disse na altura que era importante que nós diariamente pudéssemos, na presença do Senhor, examinar bem em relação à nossa consciência e em relação à nossa vontade. Ou seja, se a nossa vontade, ela estava de acordo com a vontade de Deus. Se realmente a nossa vontade estava em sintonia com a vontade de Deus. E por isso era importante que nós diariamente possamos parar, examinar e confrontar a nossa vontade, como é que ela está em relação à vontade de Deus. Em relação aos valores, aos princípios de Deus. O que é que na verdade está a influenciar a nossa vida? Nós, como eu disse, vivemos num mundo que é hostil a Deus, que é hostil à palavra de Deus. E por vezes nós somos influenciados por aquilo que nos rodeia. Mas o que é realmente importante é nós sermos influenciados pela palavra de Deus, para que cada vez mais a nossa vontade, o nosso pensar se aproxime cada vez mais do pensar do Senhor, dos valores e dos princípios do Senhor. É evidente que, e como dissemos, por nós próprios, nós não conseguimos. Aliás, conforme a palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus para o mundo é loucura. As coisas que Deus diz, os valores de Deus, os princípios de Deus, aquilo que Deus diz na sua palavra, são loucura para o mundo. Não entendem, porque o homem natural não entende aquilo que é espiritual. E, portanto, o Senhor, sabendo e conhecendo-nos perfeitamente, e sabendo da nossa dificuldade em podermos, por nós próprios, em fazer a vontade do Senhor, é evidente que Ele não nos deixou sós. Mas Ele nos deu algo, nos deu alguém para nos ajudar a entender o Senhor, quem é Deus, nos ajudar a entender realmente qual é a vontade de Deus, nos ajudar a entender a palavra de Deus, e não só nos ajudar a entender quem Deus é e o seu pensamento, a entendermos a sua palavra, mas como também nos ajuda a pôr em prática a vontade do Senhor. E esse alguém é o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós desde o momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Ele passou a habitar em nós com este propósito: nos ajudar a entender as coisas de Deus, a entender a palavra de Deus e nos dar a força, a sabedoria para que nós carecemos para realizar a vontade de Deus, a vontade do Senhor na nossa vida diária. Nós, hoje, somos, pela graça de Deus, somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós devemos refletir o pensamento do nosso Pai. Devemos refletir na nossa vida os ensinos do nosso Pai Celestial. Da forma como nós nos relacionamos com aqueles que nos rodeiam, na forma como nós tratamos dos nossos negócios,
na forma como nós de facto nos relacionamos neste mundo, nas mais diversas áreas. Nós devemos fazê-lo não segundo a influência do mundo, porque aquilo que nós vemos na nossa sociedade é corrupção, é engano, é o tentar enganar e tentar conquistar, tentar obter o maior proveito possível, não importando como, nem que se passe por cima de alguém. É isso que nós vemos na nossa sociedade. Esses são os valores da nossa sociedade, mas esses não são os valores de Deus. Os valores de Deus são de respeito, de verdade, de sinceridade, de amor. Esses são de justiça. Esses são os valores do Senhor. E é com base nesses valores que devem ser também os nossos, como filhos de Deus que somos. Então, esses devem ser também os nossos valores e nós os devemos refletir e devemos revelá-los na nossa vida diária, em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas do nosso relacionamento. Aí mostramos que somos verdadeiramente filhos de Deus. E acima de tudo, que amamos o Senhor e que amamos a Sua Palavra, que amamos a Sua vontade, que queremos efetivamente fazer a Sua vontade. Na altura, nós referimos o facto de o exemplo da nação de Israel como o facto de não valorizarem a vontade de Deus. Quando saíram do Egito para a terra prometida, não valorizaram a vontade de Deus, mas antes quiseram fazer as coisas à sua maneira. Deus respeitou a sua decisão. A certeza, porém, é que o Senhor se manteve em silêncio. E o resultado foi que, desses que saíram do Egito, só 2 entraram na terra prometida, ou seja, Josué e Caleb. Porque esses, quando olharam para a palavra do Senhor, quando olharam para a vontade do Senhor, eles disseram: vamos! Se o Senhor nos diz para seguir, para irmos, então vamos! Confiaram na palavra do Senhor, confiaram na vontade do Senhor, enquanto os outros tiveram medo dos gigantes, enquanto os outros não quiseram, de facto, avançar. E, portanto, o resultado foi que todos eles foram perecendo ao longo do deserto, depois de terem visto o poder de Deus. Depois de terem visto o poder de Deus, quando Deus os libertou no Egito, quando o mar se abriu, quando o Senhor supriu as suas necessidades na alimentação, na água, no vestuário, supriu todas as suas necessidades, então duvidaram. E o resultado foi, de facto, aquele que nós sabemos. Por outro lado, nós vimos também que, em relação à obediência por obrigação, eu espero que todos nós aqui nesta manhã, de manhã quando acordarmos e nos lembrarmos, hoje é domingo, não tínhamos pensado: lá tenho eu que ir ao culto. Porque se vieram com esse espírito, então não serviu de nada virem cá. Se vieram com esse espírito, se de manhã quando acordaram e disseram: lá tenho eu que ir hoje, porque é obrigação, porque é o meu dever ir ao culto, então mais valia terem ficado em casa. Porque o que importa para o Senhor não é eu vir porque sou obrigado a vir, mas eu venho porque eu amo o meu Senhor. Porque eu tenho um encontro marcado com o meu Senhor aqui, nesta manhã, e por isso eu quero estar onde Ele está. Eu quero estar com Ele, eu quero estar com os meus irmãos, eu quero ouvir a Sua palavra, eu quero adorá-lo. Se foi com esse espírito, se de facto quando abriram os olhos disseram: alegrei, estou alegre porque hoje é dia de ir à casa do Senhor. Como diz o salmista, alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Se foi com esse espírito, então certamente nesta manhã cada um de vós será abençoado. Já está abençoado, porque de facto o Senhor
já abençoou, já falou e certamente saímos deste lugar de forma diferente como entramos. Porque quando fazemos alguma coisa por obrigação, não tem valor, nem ela vai refletir nada para o nosso proveito. Porque não é feita por amor. E aquilo que deve ser feito para o Senhor é por amor. Nunca por obrigação, nunca por imposição, nunca por lei. Mas aquilo que realmente nos deve mover, deve ser o amor ao Senhor. Porque Ele realmente moveu-se na nossa direção, em amor. Ele moveu-se na nossa direção porque nos amava. O Senhor não era obrigado a olhar para nós. O Senhor não era obrigado a vir na nossa direção. O Senhor não era obrigado a vir e a dizer-nos: eis aqui o meu filho, que eu entrego às mãos dos homens para morrer naquela cruz, em teu lugar, pelos teus pecados. Eu o entrego naquela cruz por ti. O Senhor não era obrigado a fazer isso, porque nós tomámos uma decisão de o rejeitar. Mas o Senhor, Ele veio na nossa direção. Porquê? Porque o Senhor não tem prazer em que alguma alma se perca. O Senhor não tem prazer em que nenhuma alma se perca. O Senhor não tem prazer em que alguma alma vá parar ao inferno. Aquilo em que o Senhor tem prazer é que todos se salvem. O Senhor, aquilo que alegra ao Senhor, aquilo em que o Senhor tem verdadeiramente prazer, é na salvação das almas. E de tal forma, isso é importante para Ele, que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz. Ele entregou o seu Filho para ali na cruz tomar o teu lugar e suportar o castigo que devia cair sobre ti, porque tu é que és pecador. O Senhor Jesus nunca pecou, nunca na sua boca se achou engano. Portanto, aquela não era a sua cruz, aquela era a minha cruz, aquela era a nossa cruz. Mas o Senhor nos amou, e porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o amor de Deus. Este é o Deus que de facto, o Deus que nos ama e o Deus que nos quer. O Deus que tem prazer realmente na salvação do homem. Salvação, tem prazer na tua salvação. E Ele tudo fez para te salvar. Tudo fez. Hoje só vai parar ao inferno quem quer. Só vai parar ao inferno quem quer. Hoje o caminho está aberto. A oportunidade é dada a toda a gente para que se salve. Para que, na verdade, possa alcançar a vida eterna com o Senhor. A salvação está à distância de uma oração. Basta crer. Basta crer. Que, de facto, a todos quantos aqui estamos, possamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá de nos salvarmos. De crermos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. E, portanto, aquilo que realmente é feito para Deus não deve ser por imposição, porque isso não tem valor. E nós vimos nas Escrituras, no livro de Samuel, que aquilo que dá prazer a Deus, o que dava prazer a Deus, mais prazer a Deus, não eram os sacrifícios, mas era a obediência. Era a obediência. Era alguém que obedecia porque amava o Senhor. É isso que é realmente importante para o Senhor. É isso que realmente Ele valoriza. E é esse o objetivo e o trabalho do Espírito Santo em nós. É levar-nos a aproximar-nos do Senhor. É levar-nos a contemplar o Senhor. É levar-nos a andarmos perto do Senhor. E dessa forma, andando perto do Senhor, sendo influenciado por Ele, então nós temos prazer em fazer a vontade do Senhor. Nós temos prazer em agradar-lhe. Nós temos prazer em fazer a sua vontade. E aquilo que realmente nos move é o amor ao Senhor.
quão importante nós vivermos na plenitude do Espírito. Que o Espírito tenha todo o domínio em nós. E então, certamente, nós vamos refletir na nossa vida os frutos do Espírito. E o primeiro fruto do Espírito, lembram-se, vimos na altura, o primeiro fruto do Espírito é qual? Amor. O amor. Quando nós, cheios de plenitude do Espírito, dominados e conduzidos pelo Espírito do Senhor, que nos leva a aproximar-nos do Senhor, nós vamos refletir os frutos, vamos mostrar os frutos do Espírito. E o primeiro fruto do Espírito é o amor. É o amor a Deus, em primeiro lugar. E é o amor ao próximo. E aliás, como nós lemos nas Escrituras, e acho que este versículo devemos recordá-lo em Romanos 13. Romanos 13. E versículo 10, nós lemos que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor não deseja o mal do próximo. Eu ontem li uma frase que estava na montra de uma loja em Almada. E a frase diz isto: a vida é apenas existência sem amor. Pois é impossível viver sem o seu autor. A vida sem amor é apenas existência. É apenas existir. Porque quem não ama, enfim, eu não sei classificar. Alguém que não ama, alguém que não é amado, é, vamos dizer, uma pessoa muito infeliz. Isso não é viver. É apenas existir. É apenas andar neste mundo. Mas quando nós, e como diz a parte final, é impossível viver sem o seu autor. É impossível viver verdadeiramente sem Deus. Sem Deus é impossível viver verdadeiramente. Porque sem Deus é impossível amar verdadeiramente. Sem Deus é impossível amar verdadeiramente. Porque só quem tem Deus. Porque o que é que Deus é? Deus é amor. E por isso, quem tem Deus, é evidente que tem que amar. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo. Como lemos neste versículo, aquele que ama não deseja mal ao próximo. Como é que alguém pode matar em nome de Deus? Ninguém pode matar em nome de Deus. É impossível. Alguém em nome de Deus, o nome de Deus pode ser usado conforme os homens quiserem, mas isso é falso. Porque quem ama a Deus, ama o seu próximo. O amor, Deus é amor. E quando de facto nós, cheios da plenitude do Espírito, cheio da presença do Senhor na nossa vida, nós não queremos a infelicidade de ninguém. Nós não queremos maltratar ninguém. Nós não queremos ver ninguém mal. Mas antes, pelo contrário, queremos ver as pessoas felizes. Queremos ver as pessoas bem, a viverem de facto com alegria, com gozo. Mas sem Deus é impossível viver. Sem Deus é apenas existir. E existir apenas, irmãos, é uma grande felicidade. Por isso, quem realmente tem Deus, esse realmente ama e quer fazer e quer fazer com que os outros, ajudar, está disponível para contribuir para a felicidade dos outros. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que as pessoas se percam. A vontade de Deus não é que as pessoas sejam infelizes. A vontade de Deus é que elas sejam felizes. E sabem, que sejam alegres. E não há maior alegria do que a alegria da salvação. Porque a certeza da salvação é algo que nos dá uma alegria que é eterna. É uma alegria que não passa. As pessoas procuram alegria neste mundo, mas tudo o que encontram neste mundo é alegria passageira.
Mas eu dou graças a Deus que aos meus 17 anos encontrei a verdadeira alegria, porque eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador. E eu, a partir desse momento, eu tenho alegria, porque eu tenho a vida eterna. Eu não estou preocupado com o amanhã. Eu sei que se hoje partir, eu vou estar para sempre com o meu Senhor. Eu não tenho medo da morte, porque eu sei que vou estar com o meu Senhor. Onde eu estiver, eu estarei com Ele. Não porque sou melhor do que vocês, mas porque um dia, aos 17 anos, eu disse: Senhor, eu creio em Ti. Eu Te aceito como meu Salvador e nasci de novo para uma nova vida. E esta nova vida é para a glória de Deus, para agradar a Deus. E por isso, de facto, hoje, o meu prazer, a minha alegria é fazer a vontade de Deus. Não sou perfeito, falho. Podia ter de fazer muito mais. Que o Senhor tenha misericórdia e que me ajude a viver mais para Ele, a conhecer mais a sua vontade. Irmãos, como é que nós conhecemos a vontade de alguém? É estar perto dela, não é? Eu não sei quais são os gostos da minha mulher se eu não estiver com ela, se eu não falar com ela, se eu não sei. Como é que nós sabemos qual é a vontade de Deus? Quais são os valores de Deus? Quais são os princípios de Deus? Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem-nos aqui como igreja do Senhor, como sua igreja, tem-nos aqui com um objetivo de mostrarmos quem é Deus e mostrarmos o amor de Deus. É para isso que o Senhor nos tem aqui. Para quê? Porque o Senhor Jesus, Ele morreu por todos. E por isso Deus quer que todos se salvem. E por isso Ele quer que cada um de nós seja um farol, seja uma bênção em todo lugar. E possa mostrar quem é Deus. E possa mostrar o amor de Deus. Agora, para isso, eu preciso andar cada vez mais perto dEle. E ser influenciado por Ele. Para que cada vez a minha vida seja a sua vida. Tal como Paulo dizia: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas na verdade, irmãos, por vezes, em relação à vontade do Senhor, por vezes o Senhor mostra-nos e quer que façamos coisas que às vezes nos parecem impossíveis. Às vezes parece impossível. Como é que eu vou conseguir fazer isto, Senhor? E a palavra de Deus está cheia de exemplos desses. Quando de Deus ter chamado homens e mulheres, aliás, vamos ler no capítulo que é a galeria dos heróis da fé. Sabem qual é? Hebreus capítulo 11. É a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que o seu grande objetivo, o principal objetivo da sua vida era fazer a vontade de Deus. Aliás, lembram-se de uma frase de Pedro, e quem é que vinha com Pedro? Quando foram presos e tentaram calá-los. Tiago, sim, o Tiago, João, eram sempre os que andavam juntos, e foram presos, e disseram: vão em liberdade, mas não falem mais nesse nome. Não falem mais no nome de Jesus. E eles disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que era mais importante para eles era obedecer aos homens. O que era importante para eles era obedecer a Deus. Ainda que Deus lhes pedisse algo que lhes pudesse custar a vida. Mas o mais importante para eles era fazer a vontade de Deus. Então, neste capítulo 11, nós temos aqui exemplos de homens e mulheres por fazerem a vontade de Deus. Eles pagaram com a sua própria vida. E hoje, irmãos, hoje mesmo, neste momento, há irmãos e irmãs que estão a pagar com a sua própria vida o fazerem a vontade do Senhor. O não se curvarem perante os homens, o não fazerem a vontade dos homens, mas fazerem a vontade de Deus. Alguns estão-lhe a custar a própria vida, mas vão para o calabouço, vão para a tortura, louvando o nome do Senhor. Fazer a vontade do Senhor, mas com alegria,
com gozo no coração. Em Hebreus capítulo 11 Hebreus capítulo 11 e versículo 11:7 diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Esta obediência, o apóstolo Paulo, em Romanos 1:5, desculpem, era para ler primeiro, Romanos 1:5, o apóstolo Paulo, em relação a esta obediência à vontade de Deus, ainda que vendo o invisível, o apóstolo Paulo diz que é, Romanos 1:5, pelo que recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Obediência pela fé. Obediência da fé. Ninguém sabia. Noé. Um dia o Senhor disse a Noé: constrói uma arca, porque aquela arca iria servir de salvação para ele e para a sua família. Porque o dilúvio havia de vir. O pecado era de tal forma que o Senhor não suportava mais. E Ele enviaria o dilúvio. E se as pessoas não se arrependessem, não mudassem de vida, então elas seriam mortas pelas águas. E Noé nunca tinha chovido até aquela altura. Não havia ali rio. E o Senhor mandar Noé construir uma arca. Noé podia, mas Senhor, porquê uma arca aqui? Mas Noé não questionou. Noé obedeceu. E Noé construiu a arca. Foi construindo a arca. O Noé foi não só construindo a arca, mas Noé foi avisando aquelas pessoas: arrependam-se, porque a ira de Deus vai cair. Se vocês não se arrependerem, a ira de Deus vai cair e vocês irão todos perecer. E o que é que aquelas pessoas fizeram? Riram-se, gozaram, disseram que o Noé, o velhote, não devia estar bom da cabeça. Estar a construir uma arca não fazia sentido. Às vezes o Senhor manda-nos fazer coisas, pede-nos para fazer coisas, parece que não fazem sentido. Mas se é a vontade do Senhor, é para fazer, porque o Senhor sabe o porquê das coisas. E Noé construiu a arca durante 120 anos. 120 anos. Noé pregou a palavra. Noé avisou aquelas pessoas, alertou-as para o perigo que elas corriam, de que o Senhor iria enviar o dilúvio, elas iriam perecer, elas tinham que se arrepender. Elas não quiseram. Até o dia, porque o Senhor cumpre a sua palavra. O Senhor não é como os homens. Os homens dizem uma coisa e fazem outra. Mas o Senhor cumpre a sua palavra. E quando chegou a hora e o dia determinado pelo Senhor, começou a chover. E só quando, eu imagino aquelas pessoas, quando lhes caiu a primeira pinga na cabeça, então se devem ter lembrado, afinal Noé tinha razão. Mas sabem, já era tarde. Era tarde porquê? Porque o Senhor havia fechado a porta da arca. Não foi Noé que fechou a porta. Foi Deus que fechou a porta. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Deus dá a oportunidade a todos para que se salvem. E durante 120 anos, Deus deu a oportunidade a que eles se arrependessem. E não quiseram dar ouvidos. E quando chegou a hora determinada pelo Senhor, a porta da arca foi fechada. As águas começaram a subir. E aquelas pessoas dirigiram-se para a arca. Mas já não havia nada a fazer. Para elas já não havia, de facto, possibilidade de salvação, porque aquilo que o Senhor fecha, ninguém abrirá mais. E aquilo que o Senhor abre, ninguém poderá fechar. Portanto, elas tinham tido a sua oportunidade. Da mesma forma, hoje, as pessoas têm a sua oportunidade. Há quantos anos? Há 2000 anos que é pregada a palavra de Deus, que é dito às pessoas neste mundo: arrependei-vos. É dito às pessoas neste mundo:
creiam no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. É dito às pessoas: vós sois pecadores, e como pecadores, vocês vão parar ao inferno. Mas Deus diz: mas eu não quero que vocês vão para o inferno, porque eu amo-vos, eu quero-vos junto de mim, e por isso eu quero-vos de tal maneira que eu dei o meu filho para morrer na cruz por vocês. Vocês só têm que fazer uma coisa: é crer. É crer em Jesus como seu Salvador. E há 2000 anos, há mais de 2000 anos, que a palavra de Deus é anunciada, e muitos continuam a rir, e muitos continuam a duvidar, até o dia em que o Senhor retirará deste mundo a sua igreja, em que o Senhor virá buscar a sua igreja, e depois esses então vão ver que então, afinal, Deus tinha razão. Afinal, aqueles que lhes falaram, aqueles que lhes chamaram a atenção para a necessidade que tinham, crer no Senhor Jesus Cristo, afinal tinham razão. Mas nessa altura, já será tarde. Nessa altura, já será tarde. Por isso eu espero que nenhum de nós aqui, que está aqui, cometa a loucura de desperdiçar a oportunidade de Deus para salvar. Mas que todos possam crer. E que hoje possa ser o dia da salvação. Se repararem, sempre que é falado acerca da salvação, é sempre no sentido de urgência. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, porque nenhum de nós sabe se logo à tarde vai cá estar. Porque hoje mesmo, cada um de nós pode partir para o Senhor. Eu posso partir agora, porque eu tenho a certeza que estou salvo. E cada um de vós. Será que cada um de vós tem essa certeza? Que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações e que nenhum de nós cometa a loucura de desperdiçar a vontade de Deus e que possa obedecer à sua palavra e possa crer no Senhor Jesus Cristo. Porque a vontade de Deus para este mundo é que se salve. Essa é a vontade de Deus para este mundo. A vontade de Deus para nós que somos seus é que digamos a este mundo que há esperança para eles. É que digamos a este mundo que há um Deus que os ama, há um Deus que os quer, há um Deus que os quer salvar, que os quer junto dele. Que de facto tinha mais coisas para dizer, mas a hora já vai atrasada. Mas fiquemos com isto. Que hoje possa ser o dia da salvação para alguma alma que aqui está, possa crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E então experimentará o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria. E hoje sim, hoje começará a viver. Que o Senhor nos abençoe.